Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. O STF, Supremo Tribunal Federal, marcou para este semestre um julgamento para definir se trabalhadores têm direito a uma correção monetária maior dos valores depositados do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O impacto na mudança para o fundo é calculado em mais de 300 bilhões de reais. O processo existe desde 2014, quando o Partido Solidariedade ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a correção dos saldos previstos em lei, que tem como base a chamada TR, taxa referencial. A ação questiona as atualizações feitas a partir de 1999. O relator do STF é o ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou em 2019 a suspensão de todos os outros casos na justiça brasileira que discuta a incidência da TR como índice da correção até que o STF analise o mérito da ação. O julgamento está previsto para 20 de abril. Apesar de o caso ter entrado na pauta do semestre, o processo já esteve no calendário de julgamento em pelo menos 2 anos anteriores e até hoje não foi alvo de deliberação por parte do STF. Para o partido, o mecanismo usado não é capaz de proteger o trabalhador da inflação. O FGTS é uma poupança obrigatória do trabalhador com carteira assinada, que só pode ser sacada em situações específicas, como a demissão sem justa causa e para a compra da casa própria, e por isso pode passar anos parada. O saldo do FGTS é corrigido com a aplicação da TR mais 3% ao ano. A TR é calculada a partir de uma fórmula com diferentes variáveis. De acordo com o Banco Central, ela ficou em 0% de 2017 a 2021 e subiu após esse período. Atualmente está em 2,4% ao ano. O Solidariedade afirma que o STF adotou em outros casos o entendimento de que a TR não reflete o processo inflacionário brasileiro. Além disso, afirma que a Caixa é beneficiada pelo mecanismo. Abre aspas. Aplicado o índice inferior à inflação, a Caixa Econômica Federal, como ente gestor do fundo, se apropria da diferença, o que claramente contraria a moralidade administrativa, fecha aspas, afirmou o partido nos autos. O partido pediu que a correção monetária dos depósitos das contas do FGTS seja feita provisoriamente pelo IPCA ou por outro índice de inflação até o ato normativo fixar um índice considerado idôneo. A Presidência da República já defendeu a constitucionalidade das normas existentes. A AGU, Advocacia Geral da União, diz que o entendimento foi firmado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que a remuneração nas contas vinculadas do FGTS é disciplinada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, o Poder Judiciário substituir o mencionado índice. A AGU usou nos autos em 2021 um cálculo da Secretaria de Política Econômica do então Ministério da Economia, hoje Ministério da Fazenda, dizendo que o impacto de uma deliberação do STF em favor da ação levaria o passo do FGTS em mais de 300 bilhões de reais, o que inviabilizaria o fundo e gerava risco de compartilhamento das perdas com toda a sociedade. O Banco Central, admitido como terceiro interessado no processo, defende que o processo perdeu a validade depois de uma legislação criada em 2017, no governo de Michel Temer,
que melhorou a rendabilidade das contas do FGTS por meio da distribuição dos lucros registrados anualmente pelo fundo. O STF marcou julgamentos também de outros casos na área econômica, como o que decidirá os efeitos de decisão de justiça em matéria tributária, quando há, posteriormente, pronunciamento em sentido contrário pelo STF. A deliberação está agendada para o dia 1º de fevereiro e o relator também é o ministro Barroso. Em 22 de março estão na pauta ações que questionam as contrapartidas para que estados e municípios possam aderir ao regime de recuperação fiscal, que dá mais flexibilidade para estados pagarem dívidas com a União e exige hoje, em troca, compromisso de ajuste nas contas públicas. Também nesse caso, o relator é Barroso. No mesmo dia, o plenário deve julgar trechos da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, que versa sobre o limite de gasto com pessoal, especialmente as somas de despesas com inativos e pensionistas. Alguns tribunais de contas estaduais têm alterado o conceito de despesas públicas com pessoal e deixado de incluir os gastos com pensionistas e inativo e o IRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, nos limites dessa rúbrica. Isso tem permitido que estados assumam novos compromissos financeiros, aumentando seu grau de endividamento. O Partido Novo, responsável pelo pleito, diz que o artigo 18 da LRF inclui expressamente os gastos com pensionistas no total de despesa com pessoal. Alega ainda que não é possível incluir o IRRF do somatório deste cálculo. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Em 12 de abril, estão previstas ações que questionam a lei complementar, que regula a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, o ICMS, previsto na Lei CAND, e que destina ao Estado de destino da mercadoria o ICMS correspondente à diferença para a alíquota do Estado de origem. Na mesma data, está previsto o julgamento de ação que questiona alterações feitas em 1999 na Lei de Plano de Benefícios de Previdência Social, como a exigência da carência para usufruto do salário maternidade para os contribuintes. Vamos ter esperança para ver se dessa vez sai alguma definição dessa correção do FGTS. Qualquer novidade, informamos aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.